Você já foi tocado. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo agora mesmo, neste exato instante em que seus olhos cruzam estas palavras. A voz que você sente não vem de fora. Ela já está dentro, despertando o que estava adormecido, sacudindo camadas que você tentou manter intocáveis por tempo demais. Você sente, não é imaginação, não é coincidência. É o Espírito Santo, e você sabe disso, porque essa consciência não grita, mas ocupa, não força, mas te confronta. Você pode tentar continuar como se nada tivesse mudado, mas não vai conseguir. Algo já foi ativado em você e não pode mais ser silenciado. E antes que você pense em seguir como se isso fosse apenas mais uma mensagem bonita da internet, entenda. Essa convocação não veio para enfeitar seu dia, ela veio para marcar seu espírito. Então permaneça até o fim, não como quem consome conteúdo, mas como quem se coloca inteiro diante de algo maior, com reverência e prontidão. Curta, comente e inscreva-se se o que está sendo despertado em você é real. Não para alimentar um algoritmo, mas para firmar um pacto espiritual de continuidade com aquilo que começou agora. Porque essa é a hora de alinhar o invisível com o eterno. E a verdade é que você sabe que já passou tempo demais, ignorando sinais que se repetem em ciclos silenciosos. Você tentou administrar a vida com controle racional, enquanto por dentro já sentia que existia um chamado mais profundo. As decisões que você vem tomando em silêncio, os espaços que você tem sustentado sem reconhecimento, os pequenos desvios que justificou como momentâneos, todos eles têm construído uma muralha entre você e o movimento pleno do Espírito. Mas essa muralha acaba aqui. Não com força, mas com verdade. O que você faz quando percebe que o que te chamou não foi um sentimento, mas uma consciência maior do que você? O que você faz quando percebe que tem algo maior esperando por sua resposta? O Espírito Santo não está pedindo sua atenção. Ele está chamando sua consciência. E existe uma diferença radical entre escutar e responder. Você já escutou, agora é hora de escolher o que vai fazer com isso. Essa voz não se repete por costume, ela se repete por urgência. Porque algo dentro de você foi confiado para mais. Você não é quem chegou até aqui por acaso, e não é quem pode continuar ignorando as movimentações que já começaram ao seu redor. Você está dentro de um campo de ação divina. E o que vem agora exige clareza, não distração. Sabe aquele ambiente onde sua presença é mais necessária do que sua fala? Onde sua constância invisível está sendo observada por olhos que ainda não sabem traduzir em palavras, mas que absorvem tudo em silêncio. Ali é um altar. Ali é onde o Espírito Santo também está te chamando. Você pensa que a unção se manifesta apenas nos grandes momentos públicos, mas esquece que o céu também desce no quarto escuro, onde você respira fundo antes de tomar mais uma decisão difícil. Cada escolha sua tem sido um eco espiritual. Você está sendo observado por anjos e influenciado por uma presença que não aceita mais neutralidade. Essa voz que te alcança agora não está construindo teorias, está desmontando distrações, porque tudo que parecia pequeno, aquela conversa evitada, aquele perdão que você adiou, aquela ordem interior que você sabe que precisa estabelecer em casa, agora se revela como terreno santo. Você pensou que estava apenas lidando com o cotidiano, mas o Espírito Santo está dizendo: você está tocando o invisível toda vez que age com consciência. Esse é o seu altar. Essa é sua guerra sagrada. E não há mais espaço para ignorar o que está diante de você. Por isso, pare, respire
Não corra para o próximo vídeo. Não se apresse para escapar dessa sensação. Não é desconforto, é presença. É o tipo de presença que não permite mais neutralidade. Você sabe que chegou a hora de romper com o que está te mantendo num ciclo morno, onde você age, mas não transforma, onde você fala, mas não reverbera. Isso acabou. A partir de agora, cada pequena decisão sua será medida não pelo impacto visível, mas pela obediência espiritual. Você está sendo redirecionado. Essa voz não está chamando você para ser alguém novo. Está te lembrando de quem você já é. Então preste atenção. Não se trata mais de buscar algo fora. Se trata de alinhar o que já foi ativado dentro de você. Você está sendo convocado a um nível de lucidez onde não cabe mais superficialidade. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre não fugir mais da pergunta certa. Por que você ainda está hesitando? Se já sabe o que foi chamado para fazer, o Espírito Santo está te chamando. E o chamado dele não vem para ser analisado, vem para ser respondido com presença total. Esse é o seu tempo. Não porque alguém declarou, mas porque já foi determinado no invisível. Você sente isso nos detalhes, nos olhares que esperam algo de você sem dizer, nos ambientes que perderam sentido, nas repetições internas que não encontram mais paz. O Espírito Santo não grita. Ele pesa, ele ajusta. Ele vira a chave do invisível quando você finalmente para de fingir que não entende o que está sendo pedido. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema, todos viam o fim da esperança, mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las.
Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. O que imagina e sabe o que te trouxe até aqui. A coragem de não se acomodar. Mesmo em meio à dúvida, mesmo sem saber o que fazer, você nunca desistiu totalmente de ouvir. Essa sensibilidade espiritual que você carrega é rara e preciosa. O Espírito Santo está despertando em você uma lucidez que não vem da mente, mas da presença. Ele não quer seu esforço, quer sua rendição, porque só a entrega plena abre espaço para o novo nível que já está sendo construído dentro de você. Essa voz não está apenas te chamando, ela está te moldando, está desestruturando as defesas que você criou para se proteger de dores antigas. Mas agora, não há mais espaço para viver pela sombra. Você foi chamado para viver pela luz. E isso exige consciência, exige decisão. O mundo vai tentar te manter preso no modo automático. Mas você já não cabe mais na distração. Você foi separado para perceber, para carregar um discernimento que não permite mais fingir que não vê. Se essa mensagem está te tocando, comente agora. Eu não vou ignorar esse chamado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Há pessoas observando sua conduta em silêncio. Elas não te pedem explicações, mas absorvem tudo que você expressa. Seus gestos, seus limites, suas prioridades, elas são o campo invisível onde sua obediência está sendo semeada. Cada escolha espiritual sua está plantando um tipo de semente que vai florescer em outros. Você talvez não veja agora, mas o céu já está regando tudo que você decidiu em segredo. Nada do que você faz em obediência ao Espírito passa despercebido. Existe uma diferença entre conhecer Deus e caminhar com Ele. E essa diferença está na resposta. Muitos escutam, poucos obedecem, muitos sentem, poucos se entregam. Mas você está sendo chamado para ir além da superfície, não para se destacar, mas para sustentar ambientes com a sua presença espiritual. Lares que precisam de ordem, ambientes que estão esperando clareza, vidas que só vão encontrar direção quando alguém decidir andar de verdade com o Espírito Santo. Você já sentiu a responsabilidade de manter tudo funcionando por fora, mesmo quando por dentro tudo pedia socorro? Pois é exatamente aí que o Espírito está agindo agora, não para te expor, mas para te restaurar de dentro para fora. Sua constância silenciosa foi um altar que ninguém viu. E mesmo sem aplausos, ela foi aceite. O Espírito Santo está te lembrando de que o invisível é mais poderoso do que qualquer reconhecimento humano. Nada do que você segurou foi em vão. Você precisa entender que a resistência que sente não é porque está fazendo algo errado, mas porque está muito perto de romper uma estrutura antiga. Tudo que foi sustentado por conveniência agora está sendo confrontado por convicção. E isso dói, mas também liberta. O Espírito não está te acusando, ele está te reposicionando. E quem se permite ser reposicionado pelo céu, abre espaço para viver o que muitos jamais tocarão. A paz que só existe onde há rendição real. Toda vez que você deixou de responder à voz do Espírito por medo de não estar preparado, você perdeu uma chance de ver que o preparo vem da obediência. Deus nunca te chamou para fazer sozinho. Ele te chamou para seguir mesmo sem saber o que vem depois. E cada vez que você se moveu sem entender, o céu te sustentou. Por isso agora, não pare. Não racionalize o chamado. Apenas diga: sim, Senhor, eu estou aqui. O resto, ele já começou a construir antes mesmo de você perceber. Você acha que o Espírito Santo quer que você entenda tudo? Ele quer que você confie, que você ouça, que você obedeça com o coração inteiro,
Porque a resposta que abre os céus não é a mais lógica, é a mais sincera, a que vem de dentro, de quem reconhece que não dá mais para andar sozinho, de quem entendeu que a maior força está em se render ao que não se pode controlar. Essa entrega transforma, cura, liberta, porque ela ativa o mover real que só o Espírito pode gerar. Se você está ouvindo isso agora, é porque já ultrapassou o ponto da dúvida. O que sente não é mais só curiosidade espiritual, é convocação, e toda convocação carrega um peso de propósito. Você foi chamado para algo que vai além do que esperava, algo que vai exigir mais do que esforço, vai exigir presença. Você precisa estar inteiro, precisa estar desperto, porque o que está nascendo agora não pode ser gerado por alguém dividido. O Espírito Santo quer você total. Há algo em você que o mundo ainda não viu, algo que o céu já ativou, mas que precisa de ambiente para crescer. Não adianta mais manter raízes em solo raso. Agora é tempo de profundidade, tempo de quebrar superficialidades e mergulhar no real. Você vai perceber que quanto mais responde ao Espírito, mais clara se torna a sua missão. Não porque tudo se resolve, mas porque tudo se alinha. A paz vem, a direção vem, e o que parecia caos se transforma em campo fértil para a ação divina. Se essa mensagem está acordando algo profundo em você, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu te escuto e eu respondo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Você não precisa mudar o mundo inteiro hoje, mas precisa dizer sim para o próximo passo. Esse passo que o Espírito está te mostrando agora pode parecer pequeno, mas no reino espiritual, sua resposta carrega o peso de uma geração. Há pessoas que só vão se libertar porque você respondeu. Há casas que só terão ordem porque você se posicionou. O seu sim muda atmosferas. Você precisa crer nisso, porque o céu já está agindo a partir da sua entrega. Existe uma coragem que não grita, mas permanece. Uma firmeza que não se exibe, mas edifica. O Espírito Santo está te chamando para ser essa rocha, para ser presença que sustenta, para ser ponte entre o céu e os lugares onde ninguém mais tem voz espiritual. Você não foi chamado para ser perfeito, foi chamado para ser fiel. E essa fidelidade se constrói dia após dia, escolha após escolha, passo após passo. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando só Deus reconhece, sua caminhada espiritual não será sempre clara, mas ela será verdadeira. E a verdade, mesmo quando desconfortável, sempre liberta. O Espírito está te ensinando a andar por discernimento, não por emoções. A confiar no silêncio, não só nas confirmações externas. Essa é a maturidade espiritual que transforma. A que faz você permanecer mesmo quando tudo ao redor diz para parar. Porque quem anda com o Espírito Santo aprende a ouvir o que o mundo não escuta. Você chegou até aqui porque respondeu de alguma forma, talvez sem palavras, talvez só com o coração. Mas isso foi suficiente para que o Espírito viesse ao seu encontro. E agora, ele não vai mais te deixar no mesmo lugar. Prepare-se, porque tudo o que você achava que precisava controlar, agora será transformado em confiança. Tudo o que você tentava resolver sozinho será entregue. E tudo o que você evitava encarar será iluminado com graça. A escolha de ouvir já foi feita. Agora vem a decisão de obedecer. E isso muda tudo, porque a obediência abre caminhos que o esforço nunca conseguiu abrir. Você vai perceber que portas antes trancadas se abrirão diante da sua entrega. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. O Espírito Santo age com liberdade onde há rendição, e onde ele reina, nada permanece como antes.
Prepare-se para ver com novos olhos, sentir com um novo coração e viver com outro nível de fé. Você está sendo movido para um tempo de manifestação. Escute o que eu vou te dizer agora. Eu não te chamei apenas para ser um espectador da minha glória, mas um arquiteto do meu reino. Lembra-te de Neemias. Quando ele viu os muros derrubados e as portas queimadas, ele não ficou apenas assistindo. Ele se levantou para a obra. Enquanto uns criticavam, ele segurava a ferramenta com uma mão e a espada com a outra. Ele entendeu que uma grande obra não se faz apenas com oração, mas com braços fortes e corações dispostos a investir. Você está comendo do banquete deste canal, mas eu te pergunto, você tem ajudado a levantar os muros desta obra? Muitos querem o milagre, mas poucos querem o compromisso. Eu te trouxe aqui hoje para você ser um dos que sustentam essa estrutura. A sua fé sustentada é o que permite que essa voz continue ecoando e resgatando almas do abismo. Não ignore quem te alimenta espiritualmente. Agora, pare o que está fazendo. Desça até o primeiro comentário fixado e clique no link azul. Não deixe para depois. O que você oferece à minha obra hoje é o que demonstra que você é fiel no pouco. Eu estou levantando Neemias modernos, pessoas que dizem, eu vou edificar. Vou repetir para que o seu espírito entenda. Vá agora no primeiro comentário fixado e clique no link azul. Assuma o seu lugar no acesso reservado VIP. Honre a minha obra porque você crê, não porque espera receber. O link azul te espera. Atmosferas. A voz de Deus não vem para gerar dúvida, mas para cortar a névoa das indecisões. Você já passou tempo demais se perguntando se está pronto. Agora é o tempo de responder com ação. A verdade é que Ele nunca te chamou para o que você podia fazer sozinho. A medida dele é sempre maior que sua zona de conforto. É no espaço entre o medo e a fé que o milagre acontece. E você está exatamente aí, onde a rendição começa, onde o invisível se torna concreto. O Espírito está tirando o que você achava que precisava para mostrar o que realmente é essencial. Ele está te desconectando do ruído para te conectar à voz que permanece. Tem muito barulho tentando competir com o som da consciência. Mas agora, neste momento, essa confusão começa a silenciar. Porque quando o Espírito entra, a ordem volta. E onde há ordem, há paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma que nasce da certeza de estar no caminho certo. Aqueles que te observam esperam algo mais de você. Não porque te cobram, mas porque sentem. Sentem que você carrega algo diferente, mesmo quando tenta esconder. Essa diferença que o céu está ativando agora. O que foi escondido em silêncio será manifestado com propósito. Não por palco, mas por missão. Não é sobre ser visto, é sobre ser útil para o que Deus já está construindo ao seu redor. Essa é sua estação de manifestação. O Espírito está te movendo com precisão. Tem lugares onde você já não se encaixa, e isso não é rejeição, é proteção. O Espírito Santo te tirou de onde te drenava para te plantar onde você frutifica. As conexões antigas que foram cortadas não foram perda, foram livramento. Porque agora você vai andar com quem carrega a mesma frequência espiritual. Relações que curam, palavras que levantam, decisões que constroem. Isso está começando. E começa com você respondendo ao chamado que está ecoando agora. Se essa mensagem está ressoando dentro de você, digite: eu não volto atrás. O que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Há um poder silencioso na constância que ninguém aplaude. Você seguiu firme quando tudo em volta sugeria desistência. Não porque tudo fazia sentido, mas porque algo dentro de você se recusava a parar. O Espírito vê o que os olhos humanos não percebem.
E é por isso que agora Ele está te honrando com discernimento, um tipo de clareza que não se compra, que não se imita, que não se força. Uma visão espiritual que te permite ver além da aparência e agir com sabedoria. Você já sentiu o peso de sustentar a paz em ambientes que só te ofereciam tensão. Você já foi presença equilibrada onde muitos perdiam o controle. E mesmo sem reconhecimento, sua influência espiritual permaneceu. Isso não foi em vão, foi construção. Agora é tempo de colher aquilo que foi plantado com lágrimas invisíveis. O Espírito Santo não esquece os que sustentam com fé. Ele recompensa com presença, com paz profunda e com direção segura para os próximos passos. Não ache que o silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes, Ele está te ensinando a sustentar sem muletas emocionais, a confiar mesmo sem sinais, a permanecer mesmo sem confirmações externas. Porque o que Ele está gerando em você é fé madura, uma fé que não negocia princípios por conveniência, uma fé que permanece de pé mesmo quando o chão se move. Essa fé não nasce da emoção, mas da rendição. E é essa rendição que Ele está celebrando agora, dentro de você. Você tem sentido o tempo passando diferente, não é? É porque o Espírito está ajustando sua sensibilidade ao ritmo dele. Coisas que antes te aceleravam, agora te cansam. O que antes te atraía, agora te distrai. Isso é prova de que o Espírito está no controle. Ele está tirando o excesso para que você ouça com mais clareza. Está afinando sua escuta para que você reconheça os sussurros dele no meio do caos. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a fazer sentido de novo. Há um tipo de força que vem quando você escolhe obedecer mesmo com medo. Essa é a fé que agrada a Deus, porque ela não depende de aplausos, nem de certezas. Ela nasce da convicção interna de que o Espírito está guiando, e você já provou essa força antes. Ela te sustentou em dias duros, ela te levantou quando você pensou que não conseguiria. Agora, ela está te chamando para ir além, para agir com mais ousadia, para viver com mais entrega. Muitos vão tentar entender o que está acontecendo com você, mas não conseguirão. Porque o que está sendo gerado em você é espiritual. E o espiritual não se explica, se discerne. Sua mudança vai confundir os que estão presos no padrão natural, mas vai atrair os que estavam esperando uma referência de verdade. Você está se tornando um canal onde o Espírito se move com liberdade. Sua vida vai começar a refletir o céu, não porque você fala, mas porque você vive isso. Você já não consegue mais mentir para si mesmo. Aquilo que antes você escondia em desculpas, agora pulsa como verdade inegociável. O Espírito te fez crescer por dentro. Agora é hora de sustentar isso por fora, não com esforço, mas com clareza. Você sabe o que precisa manter, o que precisa deixar e o que precisa começar. Essa sensibilidade que você tem é ferramenta espiritual. Não a despreze. Ela vai te guiar em decisões que vão abrir portas silenciosas, mas poderosas. Se você sente que está sendo chamado para esse novo nível, comente: eu estou pronto, Espírito Santo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmos 143:10. O que começa com uma decisão interna muda tudo ao redor. Não subestime o poder de um sim verdadeiro. Ele tem força para encerrar ciclos, restaurar rotas e inaugurar temporadas que ninguém previa. O Espírito Santo não trabalha com pressa, mas com exatidão. E o tempo dele é agora. Ele está invadindo o seu tempo natural com propósito eterno. E o que você vai viver a partir daqui é fruto de uma escolha espiritual, não uma emoção, mas uma direção. Você pode até achar que não está preparado,
mas já está sendo usado. O Espírito te posicionou em lugares estratégicos, conversas, encontros, decisões. Tudo já faz parte de um cenário maior. A resposta que você dá hoje reverbera por gerações. E isso não é exagero, é propósito. Porque Deus trabalha com propósito. E o propósito dele sempre envolve mais do que você imagina. Por isso, não minimize o seu agora. Ele carrega mais eternidade do que você pensa. A maturidade espiritual que está nascendo em você vai te levar para espaços onde muitos não suportam permanecer, porque maturidade exige constância, e constância exige consciência. Você já não vive mais pelo que sente, mas pelo que sabe, e saber é maior que sentir. Essa lucidez é sua arma, essa firmeza é sua proteção. O Espírito está te armando com sabedoria, porque os dias que virão vão exigir discernimento profundo, decisões rápidas e fé inabalável. Sua resposta não pode esperar mais. O Espírito já falou, já mostrou, já confirmou. Agora é tempo de agir, de se mover, de se posicionar, não com medo, mas com fé. Não com dúvida, mas com certeza. A mesma presença que te chamou é a que vai te sustentar. E quando você olhar para trás, vai perceber que tudo fazia parte. Que o caminho foi perfeitamente alinhado para que você chegasse aqui. E que daqui para frente, a presença será ainda mais intensa. O chamado do Espírito não é uma emoção de domingo, é um estilo de vida. Um modo de pensar, sentir e agir. Você está sendo moldado para viver de forma completamente nova, onde cada passo carrega intenção, onde cada gesto expressa luz, onde cada palavra cura. Essa é a nova frequência que você está entrando. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. Antes de continuarmos, eu preciso provar o teu coração, assim como provei o de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra agora? Pare tudo o que você está fazendo. Não ignore este toque que ecoa na sua alma. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida. Não hesite. O altar está pronto. Clique no link azul agora. Plante a sua semente e confirme a sua posição no meu reino antes de prosseguirmos com esta palavra. Seus pés nunca pensaram em pisar. Continue ouvindo, continue respondendo. O céu está em movimento. E você está dentro desse plano. Você não está tentando encontrar o Espírito Santo. É Ele que já te encontrou. Desde os primeiros sinais internos, desde aquele incômodo que ninguém entendeu, desde as mudanças pequenas que começaram a fazer barulho dentro de você. Ele já estava ali, trabalhando em silêncio, dando forma ao que ainda não existia por fora. Essa transformação não começa quando tudo está claro, mas quando você decide não fugir mais daquilo que já foi revelado em seu interior. Você sente que não consegue mais fingir que não escuta, que não é só uma inspiração passageira. Tem algo maior, mais profundo. Você não está mais buscando emoção, está respondendo a uma convocação. Essa é a diferença entre quem ouve e quem se entrega. Você sabe que não dá para seguir carregando o que não faz mais parte de você. O Espírito está cortando excessos, retirando pesos que se camuflavam de rotina. Agora é hora de leveza, de propósito real. O chamado não é para te pressionar, mas para te alinhar.
O que está vindo exige clareza de dentro para fora. Não é sobre decorar versos ou repetir frases. É sobre viver com coerência em cada escolha, em cada presença, em cada silêncio. O Espírito Santo se manifesta em ambientes onde há verdade. E é exatamente por isso que você está sendo visitado agora. Porque chegou o momento em que sua verdade interior precisa se tornar sua prática diária. Você já percebeu como sua sensibilidade mudou? Antes, você tolerava o ruído, as distrações, as justificativas vazias. Agora, tudo isso te cansa. Porque sua alma está faminta por profundidade. Você não quer mais passar pelos dias. Você quer viver dias que façam sentido. Isso é sinal de maturidade espiritual. O Espírito está te tirando da superfície. E a superfície sempre grita quando alguém decide mergulhar. Mas você foi feito para o fundo, não para flutuar. As respostas que você procura não estão fora, estão na sua disposição de obedecer. Muitas vezes, a direção que você quer só aparece depois da decisão que você teme. O Espírito não trabalha com garantias humanas, ele opera com convicções espirituais. Você já sentiu isso? Aquele sim que parecia pequeno, mas mudou toda uma estação. Aquela atitude que ninguém viu, mas que abriu portas onde você nem sabia que havia fechaduras. Se você sente que essa palavra é contigo, escreve agora: eu escolho seguir mesmo sem ver tudo, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Existe algo sagrado acontecendo agora mesmo, não no seu ambiente externo, mas dentro de você. Um despertar lento, mas firme. O Espírito está ativando áreas adormecidas da sua alma. Você começa a sentir vontade de reorganizar sua rotina, limpar seus pensamentos, ajustar suas intenções. Isso não é coincidência, é direção. É Deus te moldando sem palavras, apenas com presença. E quando a presença é real, você sente tudo se reordenando. A jornada com o Espírito não é feita de grandes saltos, mas de passos conscientes. Cada sim verdadeiro constrói uma fundação espiritual sólida. E você está nesse processo. Já passou por fases onde cedeu por pressão, onde agiu por carência, onde aceitou por medo. Mas agora é diferente. Agora você está agindo por entendimento. Porque quando o Espírito ocupa um espaço, ele não divide com o que não tem valor eterno. Há promessas que ainda não se cumpriram porque você ainda estava tentando controlar o tempo delas. Mas agora, o Espírito está te ensinando a descansar, a confiar no processo, porque o milagre verdadeiro não é a mudança ao redor, é a transformação interna. Quando você muda, tudo muda. O ambiente, as relações, as palavras, as escolhas. E esse tipo de mudança é impossível de ignorar. Quem convive com você já sente isso, mesmo que não saiba explicar. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua transformação não é performance, é testemunho. E o testemunho mais poderoso é o que é vivido no silêncio, na constância, na verdade dos dias comuns. O Espírito está usando seus momentos mais simples como semente. Cada resposta sua, cada escolha difícil, cada não que você deu para proteger sua paz, foi anotado no invisível. E agora está voltando como direção firme. Quem anda com o Espírito aprende a discernir o tempo. Nem toda porta aberta é convite. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda espera é demora. Você está sendo treinado para perceber com os olhos do céu, para interpretar a vida não pelo que dói, mas pelo que ensina. Isso muda tudo, porque quando você entende, o sofrimento se transforma em crescimento, e o que antes parecia atraso, agora se revela como preparação exata. O Espírito Santo não quer apenas te usar, quer te transformar. Porque o que não muda por dentro, cedo ou tarde, se corrompe por fora.
Ele está curando sua visão, ajustando seu foco, reorganizando sua energia. Você não está mais vivendo para agradar, mas para obedecer. E isso te liberta, isso te fortalece, isso te reposiciona no centro da vontade dele. E quem vive a vontade de Deus não precisa mais de aprovação alheia para se sentir completo. Há um ritmo novo sendo estabelecido. Você sentirá isso nos seus dias. A ansiedade diminuirá. A necessidade de controle perderá espaço. A leveza voltará. Porque onde há presença, há ordem. Onde há ordem, há paz. O Espírito está recolocando você no compasso do céu. E quando sua vida anda no compasso do céu, o que parecia impossível se torna natural. O favor começa a te alcançar sem esforço. A graça te sustenta onde antes você se desgastava. Se isso confirma o que você sente, digite com fé: eu quero viver no compasso do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Você não precisa acelerar o que Deus está amadurecendo. Fruto colhido fora do tempo perde sabor. O Espírito está te ensinando a confiar, não a correr. Ele quer profundidade, não pressa. Maturidade, não agitação. Você não está ficando para trás, está sendo enraizado. E raízes fortes não se veem de imediato, mas sustentam tudo quando os ventos chegam. Você está sendo plantado com propósito, e essa plantação não será em vão. Os dias difíceis não te deformaram, te fortaleceram, porque mesmo quando ninguém viu, você escolheu manter sua integridade. Você não se corrompeu, mesmo tendo oportunidade. Não se vendeu, mesmo tendo necessidade. Isso é obediência real, e o Espírito Santo honra isso com presença contínua. Essa presença que você está sentindo agora é resultado de tudo o que você suportou em silêncio. O céu recompensa a constância invisível. Cada momento em que você resistiu à vontade da carne, uma nova força foi gerada em seu espírito. O que parecia apenas autocontrole era construção espiritual. Você está mais forte do que imagina, mais pronto do que pensa. Porque sua força não vem de motivação, vem de presença. O Espírito é sua fonte, e quem vive conectado à fonte não seca. Pode até cansar, mas não desiste. Pode até chorar, mas não quebra, porque há um sustento eterno dentro de você. Você está sendo levantado como referência, não para ser admirado, mas para ser útil. A nova estação que começa não é sobre você. É sobre o que o céu quer fazer através de você. Isso exige entrega contínua, consciência elevada, disposição diária. Mas também te presenteia com paz que não depende do externo. Essa é a herança dos que andam com o Espírito. Um equilíbrio que vem do alto, uma firmeza que não balança. A presença do Espírito em sua vida vai se tornar evidente. Não por sinais espetaculares, mas por frutos consistentes. Sua fala terá mais peso. Sua presença trará ordem. Seu silêncio será direção. E tudo isso não virá porque você aprendeu técnicas, mas porque se permitiu ser moldado. A formação do Espírito é sutil, mas profunda. Quando ele termina, nada em você permanece comum. E isso já está acontecendo. Você sente isso. O que antes te dominava já não tem mais força. O que antes te encantava já não tem mais brilho. Porque quando a luz verdadeira entra, tudo o que era brilho falso desaparece. O Espírito está limpando seus olhos espirituais, está afinando sua escuta, está preparando você para ver o que outros ignoram. Isso é dom, isso é graça, e essa graça já está operando. Agora é sua vez de dizer: eu não volto ao que me afastava da presença. E lembre-se, você foi escolhido, não porque era o mais pronto, mas porque decidiu responder, e a resposta tem mais valor do que o currículo. A resposta sincera atrai o céu.
E é essa resposta que está ecoando agora. O Espírito Santo não quer uma parte de você. Ele quer tudo. E quem entrega tudo, vive tudo. Não como exagero, mas como intensidade espiritual. A vida com Deus não é morna, é total. E você foi chamado para isso. Você sente que algo maior está acontecendo, mesmo sem perceber totalmente. O Espírito Santo não veio para passar despercebido. Ele chegou para reorganizar sua percepção, sua rotina, suas prioridades. Cada escolha silenciosa, cada postura firme mesmo quando ninguém olhava. Tudo isso começou a moldar o que agora se manifesta em sua vida. Você não está mais na mesma frequência. Algo profundo foi ativado dentro de você e não há como voltar atrás. O que parecia pequeno estava preparando o terreno para o que é grande. O que você considera rotina já não é mais rotina. O Espírito Santo transforma detalhes em sinais, pequenos gestos em decisões que alteram trajetórias. O silêncio que você mantinha, a constância que ninguém via, a disciplina invisível, tudo está se revelando agora. Cada ato de obediência, ainda que silencioso, tem força espiritual. O que você faz sem aplausos é o que mais importa. O céu valoriza constância, não espetáculo. Você já percebe isso, mesmo que timidamente. Sua consciência está despertando. O que antes era automático agora se ilumina. Você começa a perceber onde errou, mas também onde acertou, e a diferença está na intensidade do que você permite que o Espírito guie. Você não precisa se culpar, nem se envaidecer, apenas perceber. É essa percepção que vai determinar os próximos passos. E o céu já está intervindo. Suas decisões internas estão alinhadas com movimentos invisíveis que você não controla, mas que começam a se manifestar externamente. Você sente isso? A mudança de perspectiva, a lucidez silenciosa que corrige padrões antigos. É o Espírito ajustando sua vida. Ele não força, ele convence. Cada reflexão que aparece, cada inquietação interna, cada sensação de desconforto que surge no lugar certo, é ele te conduzindo para agir de forma consciente. Você não percebe imediatamente, mas tudo que você responde de forma alinhada produz impacto. Cada escolha torna-se semente espiritual que germina invisível, mas inevitavelmente. Se você sente essa presença agora, comente: estou pronto para obedecer. Filho meu, filha minha, enquanto você continua ouvindo esta palavra, eu quero que pare por um instante e pense em tudo aquilo que tem ocupado o seu coração. Quantas vezes você se deitou acreditando que no dia seguinte encontraria uma solução, mas acordou carregando as mesmas preocupações? Quantas vezes tentou encontrar respostas sozinho para problemas que parecem maiores do que a sua força? Eu vi cada uma dessas tentativas. Vi as noites em que você ficou acordado, pensando na sua saúde, na sua família, no futuro e em situações que ninguém mais conhece. E é por isso que estou falando com você agora. Não ignore o que eu coloquei diante de você. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há momentos em que uma direção recebida no tempo certo vale mais do que meses de preocupação. Lembre-se de quando Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam voltados para Jesus, ele continuava avançando. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. Muitos estão vivendo exatamente assim hoje. Não porque lhes falta fé, mas porque as preocupações ficaram maiores do que a esperança. O problema ocupa a mente, o medo ocupa o coração e a direção desaparece. Foi por isso que este livro chegou até você. Porque há momentos em que você precisa parar de olhar apenas para o tamanho da tempestade e voltar a enxergar aquilo que eu ainda estou fazendo na sua vida.
Toque agora no link azul e abra este livro. Não trate este momento como algo comum. Eu sei que existe uma pergunta que você tem repetido dentro de si. Talvez ninguém saiba qual é, mas eu sei. Eu conheço a batalha que você enfrenta e conheço também o peso que ela trouxe para o seu coração. Por isso, estou insistindo com você. Não deixe esta oportunidade passar enquanto continua assistindo. Abra este livro e permita que eu lhe mostre algo que pode fortalecer a sua caminhada neste tempo. Há pessoas que passam a vida inteira procurando respostas em todos os lugares, mas ignoram aquilo que eu coloco exatamente diante delas. Não seja uma dessas pessoas. Toque no link azul abaixo deste vídeo e descubra por que eu permiti que você chegasse até este momento. Momentos de entrega silenciosa mudam tudo. O Espírito mostra que consistência é mais importante do que intensidade ocasional. Aquilo que você mantém em segredo, aquilo que faz sem reconhecimento, é o que produz impacto duradouro. É no invisível que se forma o alicerce daquilo que será visível. Cada escolha consciente é uma pedra colocada na construção do seu destino espiritual. O Espírito Santo ajusta sua percepção sobre tempo e prioridade. O que parecia urgente agora se torna secundário. O que parecia pequeno se revela essencial. Você começa a entender que nem tudo que precisa de atenção exige sua ação imediata, mas que tudo que você escolhe fazer alinhado ao Espírito produz efeito eterno. Essa mudança de percepção é uma dádiva e uma responsabilidade. É um convite a viver de forma mais consciente e intencional. A fé que o Espírito está despertando em você não é emoção passageira, é convicção silenciosa. Uma força que permanece mesmo em ambientes hostis, em rotinas desgastantes, em decisões difíceis. Ela não depende de reconhecimento externo, mas do alinhamento interno. Cada momento de rendição e de obediência fortalece essa fé. E quanto mais você responde, mais forte ela se torna. É uma expansão espiritual que o tempo não pode medir. Você está entrando em um território de discernimento que poucos alcançam, onde ver além do aparente se torna rotina, onde ouvir o invisível se torna prática diária, onde agir de forma alinhada à presença do Espírito se torna padrão. Isso exige silêncio interno, consciência ativa, presença contínua. Cada passo que você dá agora define uma temporada de influência espiritual que vai muito além do que você consegue imaginar. O Espírito Santo te chama a liderar pelo exemplo, não pelo discurso. O que você vive é mais poderoso do que o que você fala. A coerência entre pensamento, sentimento e ação é a marca da presença espiritual madura. Você começa a perceber que pessoas observam, mesmo sem perceber. Cada atitude alinhada com Deus se torna referência. Cada escolha sincera se torna ensino. Essa influência silenciosa é mais poderosa do que qualquer palavra pronunciada. Se você sente essa força dentro de você, digite: minha vida está nas mãos de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O Espírito Santo vai te colocar em situações que parecem comuns, mas são oportunidades de revelar caráter e sabedoria. O que antes passaria despercebido, agora será terreno de manifestação. Cada interação, cada decisão, cada silêncio terá peso. É assim que ele molda líderes, pessoas de influência silenciosa, guardiões da verdade. Você já começou a viver isso, mesmo sem perceber, e agora tudo vai se intensificar. O medo que antes te limitava, agora se transforma em prudência guiada. A hesitação cede espaço à consciência. O Espírito está te ensinando a distinguir entre o que é importante e o que é distração.
Cada sinal que você observa, cada sensação que desperta, é um convite para agir com presença. Nada é aleatório. Cada detalhe foi criado para conduzir você à clareza espiritual. E você está no ponto exato de responder com firmeza. Você já percebeu que certas situações parecem testar sua paciência ou percepção? Não é teste humano, é ajuste espiritual. O Espírito está refinando sua sensibilidade, ajustando sua percepção, para que você não caia em armadilhas que antes seriam inevitáveis. Cada situação é oportunidade de crescimento. Cada decisão é aprendizado. Você está sendo moldado para perceber antes que os problemas se manifestem. Essa antecipação é fruto da presença dele em você. As pessoas que cruzam seu caminho agora têm papel na sua transformação, mesmo sem perceber. Algumas vêm para ensinar, outras para aprender com você. O Espírito organiza encontros estratégicos para alinhar, para abrir portas, para consolidar o que está sendo semeado. Você não precisa controlar essas situações, apenas perceber e agir com presença. Cada interação se torna oportunidade de manifestação espiritual. Cada passo que você dá é significativo. Sua vida está entrando em uma frequência de clareza e propósito. Não mais distração, não mais superficialidade. O Espírito Santo redefine seus padrões internos e externos. Você começa a enxergar além do óbvio, a perceber padrões invisíveis, a agir com precisão espiritual. Essa mudança não é visível para todos, mas é real. O que você sente agora é apenas o início da transformação profunda que está em curso. Você não precisa provar nada a ninguém. O que importa é a sua coerência interior. Cada ação que vem do alinhamento com o Espírito gera efeito duradouro. A constância silenciosa que você manteve até agora é o alicerce para a expansão espiritual que se aproxima. O que parecia invisível está se tornando concreto. O céu já está se movimentando e você está no centro dessa transformação. A presença de Deus em você está guiando cada passo. Cada desafio agora é oportunidade. Cada decisão agora é teste de fé. Mas não um teste de capacidade, e sim de presença. O Espírito quer que você se mantenha firme, consciente e desperto. Você não precisa agir com medo, mas com clareza. Ele está preparando o terreno para manifestações que transformarão sua vida e influenciarão outras vidas de maneira silenciosa, mas poderosa. É tempo de consolidar o que foi despertado. Você sente que a transformação é interna, mas seus efeitos serão externos. Pessoas, ambientes, oportunidades, decisões, tudo será afetado pelo que você escolhe responder agora. O Espírito Santo não apenas muda você, ele muda o mundo ao seu redor por meio de você. Cada gesto consciente, cada ação alinhada, cada palavra verdadeira se torna instrumento de impacto espiritual. Você já está vivendo isso, mesmo sem perceber. A consciência desperta vai se expandir. O Espírito Santo está redesenhando seus valores, prioridades e objetivos. Tudo o que parecia urgente perde importância diante daquilo que realmente importa. Sua vida será guiada por princípios invisíveis, mas firmes. O que você decide agora cria uma estrutura sólida para futuras estações. É nessa estabilidade invisível que você encontra segurança, paz e direção. E é exatamente nesse ponto que você precisa se manter atento e disponível. O Espírito Santo está despertando algo em você que nunca se manifestou antes. Uma consciência profunda que percebe além do visível, que entende o valor de cada silêncio, cada atitude discreta, cada escolha feita sem aplausos. Tudo o que você sustentou em segredo agora começa a reverberar com força invisível. O que parecia insignificante é, na verdade, semente de transformação.
Você não precisa acelerar nada, apenas permanecer consciente e disponível, permitindo que Ele conduza cada passo. A presença de Deus não é algo distante, ela já está dentro de você, afetando decisões silenciosas, reforçando a clareza em momentos de dúvida, reorganizando prioridades sem barulho. Você sente essa mudança, ainda que sutil, porque o Espírito Santo trabalha de maneira estratégica, ajustando sua percepção, abrindo portas internas que você nem sabia que estavam fechadas. Cada pequena obediência sua, agora, começa a gerar impacto real. Você já percebeu como situações que antes eram pesadas, agora se tornam oportunidades de crescimento? O Espírito está mostrando que nada acontece por acaso. Cada desafio, cada momento de espera, cada decisão silenciosa foi moldado para preparar você para um nível de maturidade espiritual que poucos alcançam. Você está sendo formado para agir com clareza e firmeza, e o que você fizer agora terá repercussão invisível, mas eterna. O tempo de viver superficialmente acabou. Você já não tolera distrações que antes pareciam normais. O Espírito Santo está ajustando seus padrões internos, ensinando você a perceber a diferença entre o que é essencial e o que é mero ruído. Cada ação consciente fortalece sua fé e define novas direções. Agora, sua vida começa a se alinhar com aquilo que o céu já havia planejado. Você sente isso no silêncio, na tranquilidade, na firmeza que surge em decisões antes negligenciadas. A fidelidade do seu espírito, mesmo sem reconhecimento humano, é observada pelo céu. Cada escolha feita com atenção, cada palavra ponderada, cada postura consistente cria um alicerce espiritual que ninguém vê, mas que é a base para futuras realizações. O Espírito Santo está te moldando para se tornar referência invisível, capaz de influenciar sem se expor, de transformar sem precisar provar nada. A constância silenciosa é mais poderosa do que qualquer demonstração pública. Se você sente isso em seu coração, escreva agora: eu escolho permanecer firme. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. O Espírito está reorganizando sua visão. Agora você percebe o que antes passava despercebido. Pessoas, ambientes, situações, tudo começa a falar de uma forma que exige discernimento. Ele quer que você viva com atenção plena, sem se distrair com o superficial. A vida espiritual não se manifesta apenas em momentos de emoção, mas na constância silenciosa que constrói caráter e influência. O que você vive agora será base para o futuro. Você já sentiu que algo estava sendo ajustado sem que precisasse agir? É assim que o Espírito trabalha. Primeiro molda o interior, depois o exterior. Ele não força, mas posiciona. E você sente que tudo ao seu redor começa a se organizar. O que parecia confuso agora se esclarece, e o que antes pesava agora encontra espaço para fluir. Sua vida está sendo afinada para receber direção, e a transformação é inevitável. O que você tem considerado ordinário agora se revela extraordinário. Cada momento de silêncio, cada decisão consciente, cada gesto de integridade constrói algo maior do que você imagina. Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que têm é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração.
Talvez hoje você tenha pensado, é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos, preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Timing e estratégia. Cada sinal que você sente, cada intuição que desperta, cada inquietação interna tem propósito. Você está sendo alinhado para perceber padrões invisíveis, para agir com discernimento, para viver de forma coerente. A obediência se manifesta em constância, não em esforço. E você já está sendo moldado para operar nessa frequência. O seu testemunho mais poderoso não é público. Ele acontece nos detalhes da vida diária. A forma como você sustenta sua presença em ambientes desafiadores, como mantém equilíbrio em decisões silenciosas, como administra sua integridade mesmo sem reconhecimento, isso é o que transforma vidas. O Espírito Santo valoriza consistência invisível, porque é a base para mudanças que se manifestam de maneira concreta e duradoura. Você está sendo treinado para perceber além do óbvio. Pessoas, situações e ambientes estão revelando padrões que antes passavam despercebidos. O Espírito Santo quer que você atue com discernimento e presença. Cada passo consciente é um movimento espiritual. Cada decisão silenciosa é manifestação de fé. Você já começou a operar nesse nível e tudo ao seu redor começará a refletir a transformação interna. O que parecia difícil ou confuso agora é oportunidade. O Espírito Santo organiza situações para que você perceba padrões e haja com sabedoria. Você não precisa entender tudo, apenas permanecer presente. O que você sente em sua consciência é a direção divina, não sugestão humana. Cada passo que você dá com atenção silenciosa gera efeito. E a constância que você mantém agora será a base para conquistas invisíveis, mas reais. O Espírito está abrindo portas internas que você nem sabia que existiam. Cada sensação de inquietação, cada impulso de agir com consciência, cada reflexão silenciosa tem propósito. Você está sendo moldado para perceber além do óbvio, para agir com discernimento e influência estratégica. O que você vive agora define sua capacidade de transformar ambientes sem precisar de exposição. A obediência silenciosa gera resultados que ninguém vê, mas o céu registra. Você percebeu como sua percepção sobre pessoas mudou? O que antes parecia importante agora é secundário. O que antes passava despercebido agora é essencial. O Espírito Santo ajusta seus sentidos, ensinando você a distinguir entre o que é urgência e o que é distração. Essa clareza cria uma diferença que ninguém pode explicar, mas todos percebem. Você está aprendendo a agir com precisão espiritual. Cada passo consciente se torna instrumento de impacto. Se você sente essa direção em sua vida, comente agora: minha atenção está no Espírito. O Senhor dirige os passos do homem e se agrada do caminho que ele escolhe. Salmos 37, 23. O tempo deixa de ser algo que você controla. Agora ele se alinha à percepção espiritual. Cada momento ganha relevância estratégica. O Espírito Santo não apenas observa, ele guia.
Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, sinais sutis que direcionam decisões. Essa consciência muda seu modo de agir. Cada decisão passa a ter peso espiritual. Você não está mais reagindo, está respondendo com clareza e presença. A maturidade que você está adquirindo se revela na constância. Não é sobre momentos grandiosos, mas sobre fidelidade silenciosa. Cada escolha diária, cada gesto pequeno, cada palavra ponderada é reconhecida no céu. O Espírito Santo valoriza o que é sustentado. É nessa constância que se manifestam transformações duradouras. Você está aprendendo a viver de forma estratégica e coerente, deixando que o invisível se manifeste no visível. O que antes parecia espera agora se revela preparação. Você já não precisa agir por impulso, mas pela percepção interna do Espírito. Cada situação que surge é calibragem. Cada desafio é oportunidade de agir com discernimento. O que antes causava ansiedade agora é campo de aprendizado. Você percebe que há propósito em cada instante. O céu está movendo circunstâncias e pessoas para que sua obediência seja manifestada com clareza e precisão. O Espírito Santo está afinando sua escuta e percepção. Ele não precisa de esforço, apenas de atenção. O que você sente em sua consciência é o guia real. Cada intuição, cada sensação de direcionamento, cada inquietação correta é manifestação da presença divina. Você está sendo posicionado para agir de forma estratégica. Cada gesto consciente agora gera impacto invisível, mas profundo. Sua vida se torna campo de influência espiritual consistente. Sua vida diária está se tornando um altar. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio alinhado com o Espírito é adoração prática. Você não precisa de público ou reconhecimento. A fidelidade silenciosa é a base da maturidade espiritual. O que você faz em obediência gera efeito duradouro. O céu observa cada passo. A presença de Deus em você transforma ambientes, pessoas e circunstâncias. Você já percebe isso mesmo que aos poucos. Cada desafio que surge agora não é obstáculo, mas oportunidade. O Espírito permite que situações estratégicas apareçam para que você perceba, escolha e haja com discernimento. Cada dificuldade é calibragem para sua capacidade de influenciar sem esforço. Você está sendo treinado para agir de forma consciente, alinhada à presença divina. Cada passo que você dá com fidelidade é instrumento de transformação, tanto interna quanto externamente. Você percebe a diferença entre reagir e responder? O Espírito Santo ensina a responder, não por impulso, mas por percepção e presença. Cada ação tomada conscientemente fortalece seu discernimento. Sua fé se consolida em constância silenciosa e seu impacto espiritual cresce. O que você vive agora não é passageiro, é base para a transformação que se manifestará no futuro de maneira estratégica e duradoura. A presença do Espírito Santo gera influência silenciosa. Você não precisa provar nada. O que importa é coerência interna. Cada gesto alinhado com ele se torna referência. Cada escolha consciente produz efeito eterno. Você está sendo moldado para operar em níveis de maturidade que impactam vidas ao redor, sem alarde. A obediência diária é a chave que abre portas invisíveis, preparando o terreno para manifestações espirituais reais. Se você sente isso acontecendo agora, digite: minha vida é guiada pelo Espírito. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. O Espírito Santo desperta lucidez profunda.
Cada detalhe da sua vida se alinha com propósito. Você percebe oportunidades invisíveis, entende sinais sutis e age com precisão. O que antes parecia caos, agora se revela estratégia divina. Sua vida se torna referência silenciosa. O que você faz com atenção e obediência tem impacto real, eterno e invisível. Você sente como a rotina muda quando o Espírito guia suas ações? Cada decisão deixa de ser trivial. Cada gesto se torna expressão de fé, presença e discernimento. O que você constrói silenciosamente agora gera frutos que serão colhidos em tempo certo. O céu reconhece a constância, a fidelidade e a presença consciente. Você já percebe que está entrando em uma fase de transformação profunda e estratégica. Sua percepção muda, seu discernimento se fortalece. Cada escolha que antes parecia simples, agora tem peso espiritual. O Espírito Santo molda seu caráter, fortalece sua presença e amplia sua capacidade de influenciar sem exposição. Cada passo consciente consolida liderança silenciosa e influencia positivamente pessoas e ambientes. Você está pronto para agir com inteligência espiritual. A vida diária se torna terreno de manifestação. Cada silêncio, cada palavra ponderada, cada decisão consciente é altar de presença divina. O Espírito Santo não precisa de esforço, apenas de atenção. Você está sendo moldado para agir com coerência, presença e discernimento. O que antes era invisível agora se manifesta em impacto real. Sua vida se torna exemplo silencioso de maturidade e fidelidade. Cada desafio é calibragem para aprimorar percepção e ação consciente. O Espírito permite situações estratégicas para que você perceba padrões e responda com sabedoria. O que antes gerava ansiedade agora é oportunidade de crescimento. Cada decisão tomada com presença fortalece sua fé e consolida a maturidade. Você aprende a operar com discernimento e influência silenciosa, guiado pelo Espírito. Você percebe que está sendo reorganizado de dentro para fora? O Espírito Santo ajusta padrões internos, fortalece prioridades e retira excessos. Cada decisão interna agora se manifesta externamente. Cada gesto consciente tem impacto real. Você está sendo moldado para agir estrategicamente, com discernimento e presença. Sua obediência diária determina resultados duradouros. A maturidade espiritual se manifesta na constância. Não é sobre momentos grandiosos, mas sobre fidelidade silenciosa. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. A mensagem foi entregue, mas o teste do seu coração começa neste exato momento. Eu preciso provar a tua fé, assim como provei a de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra antes de fechar este vídeo? Pare tudo o que você está fazendo agora. Não ignore este toque que ecoa na sua alma e faz o seu peito queimar. Não saia daqui sem selar a sua aliança. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa e proteja a sua família contra todo ataque das trevas, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida ou avareza. Não hesite. O altar está pronto e o céu está observando a sua mão. O tempo de apenas ouvir acabou. Agora é o tempo de agir. Clique no link azul agora, plante a sua semente de fé e confirme de uma vez por todas a sua posição no meu reino.
Eu sou o teu escudo, mas a tua semente é a chave. Clique no link azul e assuma o seu lugar agora.